Coronavírus, a crise em debate. Olá, seja muito bem-vindo. Dando sequência aos painéis, aos debates que a Jovem Pan tem promovido, abrindo os seus microfones, as suas câmeras, para tentar buscar saídas para essa crise toda do coronavírus, hoje a gente promove um painel com prefeitos. O desafio agora é a municipalidade. O que os prefeitos têm em mente? O que eles estão fazendo para ajudar os munícipes? Muito bem, hoje comigo tenho aqui, quero abrir a tela, 4 prefeitos participam deste painel. Vamos lá, vamos girando de cima para baixo. Na verdade, vamos colocar aqui todos eles, né? Temos aqui o prefeito Marcos Melo, do PSDB de Mogi das Cruzes. Vai fazer um aceno, prefeito, por favor, assim fica mais fácil para a gente colocar, tá? O prefeito Walter Suman, do PSB do Guarujá, também já está conosco. Prefeito, tudo bem? Paulo Serra, prefeito de Santo André, conosco também. E conectado também, Luiz Fernando Machado, prefeito de Jundiaí. Prefeitos, todos vocês me ouvem bem? Estamos ouvindo bem, sim. Muito bem. Prefeitos, a gente vai começar aqui um debate e vocês também fiquem à vontade para perguntar um para o outro, de repente até contradizer alguma coisa. E eu vou colocando aqui algumas questões que passam pelas cabeças, né, de todo mundo neste momento. A primeira pergunta é: o que é que o município está fazendo nesse momento? Qual é a situação real de quem está morando aí na cidade? Vou começar com o Marcos Melo. Bom, obrigado, Silvio, boa tarde, bom dia a todos os outros prefeitos. O desafio no município ele é diário, né? Nós estamos aqui na linha de frente, as discussões que acontecem em Brasília, ou mesmo no governo, elas acabam tendo muito reflexo aqui no dia a dia das cidades. E cada cidade tem a sua particularidade, cada cidade tem a sua realidade. A preocupação muito grande hoje com toda a população, muito medo colocado, e a grande pergunta que fica na cabeça das pessoas é quando é que a nossa vida volta à normalidade. Nós não temos respostas para esses questionamentos e o que fica na responsabilidade dos prefeitos diariamente é resolver todos esses problemas que foram colocados por conta da própria pandemia que está instalada em todas as nossas cidades. Então, nós estamos tendo que lidar com hospitais aqui que precisam da ampliação dos leitos de UTIs, mesmo eles sendo da prefeitura, do estado ou da iniciativa privada, ou seja, os prefeitos estão tendo que lidar com a necessidade da sua realidade. Então, quando a gente vai discutir isso com a iniciativa privada, com o próprio poder público, tem que ser um trabalho de muito diálogo no sentido de se ajudar. Então, aqui em Mogi, nós conseguimos criar um comitê de crise, ampliamos os leitos de UTI na cidade, com a iniciativa privada também, e fica a preocupação pelo que virá pelos próximos dias no tema da saúde. Estamos aqui com o hospital de campanha sendo construído, sendo preparado para suas atividades no final do mês, no final desse mês, e a preocupação persiste não só na saúde, nesse momento com a quarentena do governo do estado de São Paulo, no estado de São Paulo inteiro, todos os municípios estão tendo que lidar com essa questão econômica também, o comércio fechado, várias atividades interrompidas. Então, nós temos um momento muito difícil para gerenciar essa cidade, que ela é dinâmica, o nosso Brasil tem a sua particularidade, e aqui no estado de São Paulo também cada cidade com a sua realidade. São momentos difíceis, uma preocupação também da economia, não só da economia da iniciativa privada, a própria economia da prefeitura, o que vai acontecer nos próximos meses. Mas a gente tem aqui feito um trabalho diário, quer dizer, desde o primeiro momento nós estamos trabalhando segunda a segunda, tomando medidas diárias, e cada dia, Silvia, tem sido um dia diferente do outro. Há muitos questionamentos da população que também está em casa e recebe uma quantidade de informação gigantesca nesse momento, e o papel, inclusive, da rádio, da televisão, é de poder informar as pessoas, muitas fake news também, muitas dúvidas, se pode usar hidroxicloroquina ou não. Aqui em Mogi nós já estamos usando com um protocolo único entre os hospitais. Então, são essas dúvidas que nós estamos tendo que vivenciar. Vamos chegar lá. Vamos chegar nesse debate também, prefeito, até para que seja uma coisa plural.
esse aqui é um espaço absolutamente democrático. A gente vai chegar nesse debate e quero muito ouvir a opinião do senhor. Já passando a palavra para o prefeito do Guarujá, depois o Paulo Serra vai falar, também o prefeito de Jundiaí. Tem uma questão que é a seguinte: Mogi das Cruzes tem, por exemplo, a GM, estou enganado ou não? Tem a GM, tem grandes indústrias, né? O Guarujá, terceiro setor, a hotelaria, o turismo, a força do litoral paulista. O ABC de São Paulo, desde lá da indústria da borracha, que eu conheço muito bem, todo o Paranapiacaba e toda a força desde a Pirelli e todas as empresas que envolvem Santo André, até chegar em Jundiaí, que é um grande novo polo industrial do Brasil. Não é só do estado de São Paulo, não, é do Brasil. Eu queria, então, passando aqui, vou agora para o prefeito de Guarujá e depois o Paulo Serra e o prefeito de Jundiaí falar na sequência aqui. Eu queria entender como é que os senhores estão lidando com as dificuldades aí na sua cidade em relação à economia. Por exemplo, minha primeira pergunta agora é para o prefeito de Guarujá. Como lidar? Guarujá é um balneário, talvez um dos mais incríveis, inclusive, do litoral de São Paulo. Como é que o senhor está lidando com isso? Primeiro, saudações a todos os meus colegas, heróis da resistência nesse momento tão difícil. Guarujá, em menos de 30 dias, decretou por duas vezes situação de calamidade. Uma das enchentes, que todos vocês ficaram sabendo, nós ainda estamos vivenciando as consequências desse processo, e agora uma calamidade em saúde pública, do qual nós estamos enfrentando. E no bojo de toda essa calamidade em saúde pública, as ações têm se baseado em torno das recomendações da Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde, Anvisa. Tem havido um diálogo importante de um colegiado formado pelos 9 prefeitos da região metropolitana da Baixada Santista, e todas as medidas educativas, preventivas, restritivas, nós estamos adotando, óbvio, considerando as excepcionalidades e dialogando muito com todos os segmentos. É natural que num momento como esse, uma quarentena já que está se prolongando, a pressão sobre todos os prefeitos é muito grande, em especial da questão do comércio, da indústria, aqueles que convivem mais com o segmento da indústria. E no Guarujá, como você mesmo disse, a questão da rede hoteleira, pousadas, o nosso potencial turístico. E o diálogo tem sido a marca para que nós possamos definir as principais condutas. Algumas medidas, é óbvio, não vão atingir na plenitude dos nossos objetivos, mas o que nós estamos fazendo, enquanto atendendo às recomendações da OMS, o caminho a gente julga que é o mais coerente, o mais correto, cientificamente comprovado. Algumas medidas de ordem interna, algumas ações que nós estamos tomando, até porque queda de arrecadação, e nós dependemos muito do IPTU em nosso município, a primeira fonte de renda, seguir o ISS, tem havido já uma queda substancial, isso nos movimenta a poder tomar tomamos algumas atitudes, por exemplo, no corte linear de contrato, em torno de 25%. Nós estamos dialogando com todos os segmentos e as ações estão sendo norteadas em consenso com o Condesb, região metropolitana, respeitando as individualidades de cada município. Ok, o Paulinho Serra, prefeito de Santo André, e eu conheço o ABC muito bem, tenho uma ligação muito forte com o ABC, inclusive. Como é que está para segurar as empresas em relação ao desemprego aí na sua região? Estou falando do Paranapiacaba todo. Cumprimentar todos os nossos colegas prefeitos, agradecer pela oportunidade de participar, os ouvintes da Jovem Pan, e dizer que aqui, desde o início, quando nós criamos o Comitê de Contingência e de Combate ao Coronavírus, a gente planejou 3 frentes de atuação da Prefeitura de Santo André para cuidar da nossa gente. A primeira foi a questão da conscientização, né? Do fique em casa, da importância do isolamento social, da solidariedade também nas campanhas de arrecadação, né? Levando para as pessoas o mínimo para ultrapassar, né, esse período que a gente sabe que é difícil, e ainda teremos aí dias difíceis pela frente, mas houve primeiro essa questão da conscientização da importância que tem o isolamento, da importância que tem o fique em casa, a gente diminuir a interação social. Paralelo a isso, a gente ganhou esse tempo,
né, com a cidade, chegamos a 72% de isolamento aqui, a gente ganhou esse tempo para equipar a saúde. Então, nós temos 400 leitos construídos, já 220 novos leitos entregues, então a gente dobrou praticamente a capacidade da saúde. É claro que ainda não é um índice que nos deixa confortável, acho que prefeito nenhum, gestor nenhum do país vai dizer que está confortável com essa situação, é impossível a gente prever e dizer isso, mas esse tempo da quarentena ele foi essencial, primeiro, para reduzir o número dos casos e atrasar a pressão que pode haver na curva da saúde, e aí a gente conseguiu ampliar, e no caso de Santo André, dobrar a nossa capacidade para mais 400 novos leitos, inclusive no estádio Bruno José Daniel, que você conhece, no ginásio Pedro de Antônia e lá na Universidade Federal do ABC. E o terceiro ponto dos 3 principais eixos dentro do Comitê de Combate ao Coronavírus é o eixo econômico, né? Desde o início, a gente fez a suspensão da cobrança de IPTU e de ISS para pessoas jurídicas, né? Ampliamos o crédito aqui com o Banco do Povo, não que isso vá resolver o problema, porque a gente sabe que o impacto econômico ele vai deixar sequelas e a gente vai ter que, em muitos setores, praticamente recomeçar, né? Aqui a nossa cidade tem uma característica de uma cidade de serviços, mas ainda tem uma parte da indústria que fica no entorno da indústria automobilística, pneus, borracha, como você bem citou, indústria química e têxtil, mas os serviços hoje dominam. A gente tem, por exemplo, uma gigante do turismo aqui, que é a CVC, que está com as atividades praticamente paralisadas durante essa crise. Então, tudo isso já está sendo pensado, né, com diálogo com essas empresas, e a gente acredita que com a estabilização da curva, que pode ser que ocorra aí, se tudo der certo, nos próximos dias ou até o final desse mês, a gente começa a discutir algum tipo de retomada nesse sentido, né? A gente levou a merenda em casa para aquelas famílias, 36 mil famílias, que teriam uma dificuldade maior em se manter naquilo que é básico, né, na alimentação e nos produtos de limpeza. Das 36 mil, já entregamos 28 mil cestas básicas e kit de material de limpeza, que é o programa Merenda em Casa. Então, a somatória de todos esses fatores e eles integrados, e integrados também com o governo federal e com o governo do estado, tem feito com que a cidade atravesse isso, claro, né? Causa, sem dúvida nenhuma, problemas no dia a dia, não é confortável ficar em casa, tem a preocupação com o emprego, tem a preocupação com a geladeira vazia, mas a maior preocupação do andreense é com a vida, e isso tem permeado o nosso trabalho por aqui. Com certeza, com certeza. A gente vai falar daqui a pouco sobre a questão do isolamento e também alguns aspectos de saúde, o que o prefeito Marcos Melo citou, o prefeito do Guarujá também. Mas deixa eu conversar então com o prefeito de Jundiaí, prefeito Luiz Fernando. Eu queria pegar um gancho aqui do que o prefeito Paulo Serra de Santo André falou. O impacto econômico, e a sua cidade tem uma importância econômica hoje para o estado de São Paulo grande. Verdade, Silvio. Primeiro, um bom dia aos amigos e ouvintes da Jovem Pan. É uma satisfação enorme poder estar dividindo com vocês as nossas ansiedades aqui do município de Jundiaí. Primeiro, acho perfeita a circunstância da Jovem Pan de poder entrevistar prefeitos, porque, como já dizia André Franco Montoro, a vida do cidadão não se dá na União, a vida do cidadão não se dá no Estado. Ela se dá no seu município, especialmente na comunidade em que está inserido esse cidadão. E os nossos microfones, prefeito, e os nossos microfones e as nossas câmeras estarão sempre abertas para os senhores, porque esse é o DNA da Jovem Pan, é cuidar das pessoas, levando a melhor informação. O nosso DNA é a prestação de serviço. Perfeito, Silvio. No sentido econômico, você se refere muito bem a Jundiaí, que hoje tem uma participação muito especial no estado de São Paulo e no país com relação à sua atividade industrial. Por isso, a primeira decisão tomada aqui foi pela formatação de um isolamento social, preservando a atividade econômica, e essa específica do nosso campo industrial, que hoje só tem uma dificuldade maior em razão dos insumos. Hoje, 70% das nossas empresas funcionam com regularidade, as indústrias funcionam com regularidade em Jundiaí. Nós só temos contratempos quando temos a necessidade dessas indústrias serem abastecidas
exatamente com insumos que vêm de outros países, especialmente a China e a Índia, que recentemente deu o seu lockdown e que teve consequências e que terá ainda consequências maiores para os outros municípios. Mas o importante, dentro do contexto da crise de natureza econômica, é que nós venhamos a envolver os outros entes, que não o municipal exclusivamente, porque a nossa capacidade, em termos de município, é uma capacidade muito diminuta com relação, por exemplo, à emissão de títulos de dívida pública para capitalização imediata. Por isso, nós entendemos que o governo federal deve interceder para que os municípios e os estados, de uma forma geral, tenham a sua capacidade econômica preservada. Aqui no município, por exemplo, diferente do Walter, lá no Guarujá, nós temos uma receita de IPTU que, se comparada à receita do ISS e do ICMS, ela é muito pequena. Então, a minha atividade econômica, a minha atividade no setor de serviços industrial, dos serviços e no setor industrial, ela me faz necessariamente ter que contar com os outros entes da federação para suportar os efeitos dessa crise econômica. A ideia, prefeitos, desse programa é justamente promover o debate. Então, já que o prefeito de Jundiaí está mandando uma pergunta ao prefeito do Guarujá, é para ele que eu repasso a palavra. Bom, na questão do IPTU, enfrentamento que nós estamos tendo aqui, a sensibilidade da população, sensibilizar a nossa população no momento que atravessa, além de todas as medidas que nós estamos adotando, e principalmente o controle, receita e despesa fundamental, até para que nós preservemos atividades essenciais ao cidadão. A questão de arrecadação, que nós estamos bastante temerosos com relação à queda substancial, tanto a arrecadação de IPTU como ISS, nós estamos compensando, tentando compensar através das análises de contratos, sejam eles de todas as espécies, contratos de prestadores de serviços e também contratos de locação de imóveis com a municipalidade e outras ações que nós estamos tomando para poder ter condições de arcar com aquilo que é básico, folha de pagamento, por exemplo, e nós temos aí também compromissos que, lamentavelmente, deixamos de cumprir. Exemplo, precatório. Guarujá é uma das cidades que tem o maior valor, uma das maiores cidades que mais pagam precatório do estado de São Paulo. Pela primeira vez esse ano, em diálogo constante com o Tribunal de Justiça, enfim, nós suspendemos o pagamento até para que nós priorizemos ações como o Hospital de Campanha, que está sendo uma mescla de recursos oriundos do Estado, de produtos do tempo, termos de ajustamento de conduta, para que nós possamos equipar ou dar as condições minimamente necessárias para o suporte e atendimento de pacientes. Tem uma máxima que a gente tem seguido ao longo desses 30 dias, desde o dia 19 de fevereiro, nós assumimos aqui esse enfrentamento, em que diz que nessas próximas semanas é melhor que nós possamos nos sentir ridículos por ter exagerado do que nós revestimos de covardia de não termos tido atitude. Então, o senhor está falando de isolamento, é isso, prefeito? Exatamente. Isolamento social, a questão do distanciamento social, nós atingimos um índice de 64% e, obviamente, sempre orientando a população nesse aspecto que é fundamental e que é o achatamento da curva e que a gente não tem aí um colapso do sistema de saúde que já vive em Guarujá, por ser uma cidade que tem quase 90 mil pessoas que moram em condição subnormal, 20% da população na miséria extrema, pobreza extrema, e que isso é um desafio social tremendo aqui. Perfeito. Eu acho que essa questão do isolamento, evidentemente, é um ponto mais do que importante para a gente discutir, mas eu queria pegar um gancho do que o senhor falou para lançar aqui uma pergunta ao prefeito Marcos Melo e também para o Paulinho Serra. Seguinte sentido, o senhor falou sobre gasto corrente, acabou de citar a folha de pagamento, falou sobre precatório, e eu estou realmente, de fato, olhando muito na questão do bolso, na questão das finanças. E naquela prefeitura que tem que pôr a mão no bolso, naquela prefeitura que paga muito imposto, eu ia falar deputado, prefeito Marcos Melo. Olha, essa preocupação da economia na cidade como um todo, essa preocupação nós não
vamos sentir de imediato. As finanças daqui do mês de março, acho que todas as cidades foram dentro do orçamento da expectativa. A pergunta que fica, o que acontece no mês de abril inteiro? O que vai acontecer no mês de maio? Essa aqui é a pergunta. E mais do que nunca, como o prefeito de Jundiaí falou, Luiz Fernando, o governo federal tem a obrigação de ajudar os municípios e o Estado, porque o dinheiro que está lá em Brasília foram os municípios que mandaram para cima. Existe aquela velha história, né? O dinheiro sai para Brasília de carreta e volta para os municípios de carriola. Então, no fundo, o dinheiro que está lá em Brasília pertence ao cidadão que moram nas cidades aqui do Brasil inteiro. Então, a preocupação que nós vamos ter que ter nos próximos dias, e a Prefeitura, mais do que nunca, tem uma responsabilidade gigantesca de manter os seus contratos em dias, porque os seus contratos permitem a essas pessoas que trabalham nessas empresas, sendo obras, serviços continuados, organizações sociais que fazem trabalho social, é a manutenção do emprego dessas empresas que trabalham em parceria, convênios ou prestadores de serviço na própria prefeitura. Isso é um efeito dominó. Eu tenho falado muito com a equipe aqui da prefeitura que a prefeitura não pode ser a empresa que vai derrubar a primeira pedra, porque se você derrubar a primeira pedra, o efeito dominó vai voltar para a prefeitura. Inclusive, no dia de hoje, nós aprovamos uma legislação na Câmara Municipal permitindo a manutenção destes contratos para preservar os empregos dessas pessoas. Vou te dar um exemplo aqui, Silvio. Nós temos uma organização social que cuida de uma casa do idoso. É ali um ambiente onde os idosos vão diariamente, de segunda a sexta-feira, passam o seu dia, têm um convívio social e os idosos foi a primeira medida que nós tomamos aqui em Mogi de evitar o convívio entre os idosos nos equipamentos que nós temos. Se a prefeitura não continuar com o pagamento para esta organização social, para esta entidade, todos aqueles colaboradores que trabalham há anos vão ficar desempregados, sem condições, inclusive, de se alimentar e sem condições de permitir que o dinheiro possa retomar a cidade. Então, a briga dos prefeitos, neste momento, é para que o seu orçamento, seja de transferências de fundo de participação de município, transferências de ICMS, de recursos que normalmente compõem a cesta de arrecadação de cada cidade, e cada uma tem a sua particularidade, ISS, IPTU, isso ICMS. Vai cair, né, prefeito? Isso vai cair. Mas a obrigação do Estado e do governo federal é permitir que as cidades possam manter os serviços funcionando. Porque se na cidade os serviços forem interrompidos, nós vamos ter o caos no Brasil como um todo, não só no estado de São Paulo, mas no Brasil como um todo. Então, a preocupação nesse momento é manter os serviços funcionando em todas as áreas, porque alguns serviços interromperam, mas as prefeituras continuam com a coleta de lixo. Algumas cidades, como é o caso de Mogi e Jundiaí, nós temos aqui o abastecimento de água feito pela prefeitura, a prefeitura com as suas unidades de saúde. Quer dizer, a gente continua trabalhando, nada parou e nada mudou para as funções que as prefeituras cuidam do dia a dia no funcionamento. Então, a preocupação que nós vamos ter em abril e maio é na manutenção dos empregos, das funções da prefeitura e da iniciativa privada também. Eu acho possível que essa arrecadação vá cair, mas eu vou perguntar aqui para o prefeito Paulo Serra, como é que faz para manter o consórcio do ABC de alguma forma aquecido? Porque tem muitas empresas aí. Região metropolitana de São Paulo, tem muita gente que mora aqui na capital paulista, de onde eu estou falando, de onde eu estou gravando esse vídeo com os senhores, que vai trabalhar no ABC, que estuda no ABC. Como é que faz para manter isso aquecido? São empresas muito importantes para o nosso estado, para o nosso país. Silvio, eu acho que a análise ela tem que ser feita. Cada cidade, como já foi demonstrado, tem uma característica, né? Aqui no caso de Santo André e das 7 cidades da região, já houve uma queda de arrecadação no mês de março. Sim. No caso de Santo André, que eu conheço, né, profundamente, que é o meu dia a dia, 21%, né? 39% do ISS. São Bernardo, São Caetano e Diadema também. Também. Então, aqui, em números absolutos, foi 24 milhões a menos no orçamento esse mês. Então, se a gente levar isso, é claro que isso não vai até dezembro, mas se a gente fosse fazer uma projeção dizendo que essa situação continuasse até o final do ano, né, a gente ia chegar num número aí, algo em torno de 130 milhões a menos de arrecadação. Então, seria um prejuízo muito considerável para
para os investimentos, para o planejamento da cidade, né? Então, cada cidade tem que ser analisada dentro da sua característica, não tem fórmula pronta. Acho que isso é uma das grandes novidades dessa guerra que a gente está enfrentando, uma novidade negativa, né? Porque não tem um modelo único. O Luiz Fernando falou muito bem, né? Primeiro, a cidade dele tem uma característica diferente, talvez venha a sentir um pouco mais para frente do que o ABC, que hoje é mais serviços, comércios, no caso de Santo André mais ainda, né? A gente tem o ISS e o IPTU como uma parcela importante. Aqui o ISS e o ICMS hoje tem a mesma proporção na cidade, né? Então, isso a gente percebe, a diminuição do ritmo já impacta nas finanças no momento seguinte, é muito rápido, mas eu acredito muito que a gente sair, o prejuízo econômico já aconteceu, né? Se essa quarentena acabar semana que vem, ou se ela durar mais 10 dias ou mais 15, né, ele só vai, esse prejuízo pode se aprofundar um pouco mais, mas ele já ocorreu. A cicatriz já vai ficar na economia. O que a gente tem que fazer agora, como o Luiz Fernando bem falou, é distribuir as responsabilidades, né? No caso do ICMS e de outros tributos, tem que ser reposto pelo próprio governo federal, inclusive como já foi aprovado no Congresso, pela MP, né? do Senado. Pela medida provisória, o senhor está falando. Exatamente. Né? Então, é nesse sentido. A gente tem que agora distribuir também essa responsabilidade. O prefeito cuida do dia a dia da cidade, sim, né? Tem que cuidar de gente, a questão da reestruturação da saúde, a conscientização das pessoas, enxugar gastos, como bem falou o Walter lá do Guarujá. Fizemos o mesmo aqui dentro do possível, né? A gente foi até o limite de não gerar desemprego, né? Porque também suspender um contrato, né, acima desse limite e ter demissão na cidade não seria prudente e não seria saudável para a própria economia. Então, a gente é uma linha muito tênue nesse sentido, a gente tem respeitado essa linha, mas falando da macroeconomia, Silvio, não tem como as prefeituras, né, conseguirem resolver dentro apenas da cidade. As cidades não são ilhas, né? Hoje, o estado de São Paulo, o Brasil e o mundo é todo interligado, interconectado, e isso também é um ineditismo nessa crise, né? Nós já tivemos outras crises sanitárias e guerras mundiais, mas o mundo não era tão globalizado assim. Vamos deixar, né? Então... vamos deixar essa como próxima pergunta, Paulo, posso deixar essa como próxima questão aqui para a gente girar? Vocês que fazem esse debate. É um prazer enorme a Jovem Pan ter vocês conosco. Prefeito Luiz Fernando, tem uma pergunta aí para o senhor, né? Paulo Serra acabou mandando a bola para você. Bom, Silvio, primeiro uma coisa interessante que eu acredito seja a reflexão de todos nós. Eu acredito que essa crise, independente de isolamento social ou não, ela não se reduz ao tempo do isolamento. Nós vamos ter longos anos para poder consolidar alternativas que venham minimizar os efeitos da crise. Quero, por exemplo, lançar aqui na Jovem Pan e junto aos nossos competentes prefeitos que debatem, uma alternativa que encontramos aqui. No próximo dia 25, nós vamos lançar um programa aqui na cidade, juntamente com o SEBRAE, que estrutura um novo planejamento empresarial voltado às pequenas empresas aqui da nossa cidade. Então, as empresas de base de tecnologia, as empresas que atuam com e-commerce, com cooperação... Vou pedir para prefeito, só um instante, por favor. Vou pedir para a produção abrir em tela cheia o senhor, para que o senhor faça esse anúncio. Esse anúncio, já que está em consonância com os demais presentes, é muito importante para o nosso estado de São Paulo. Vamos pedir para a produção abrir em tela cheia o senhor. Por favor, repita. É o anúncio de que nós vamos fazer aqui no dia 25 o lançamento de um programa que estrutura um planejamento empresarial para aqueles que são os pequenos empreendedores, é aquele que de fato empreende e emprega no nosso país. Isso está voltado ao pequeno, está voltado à pequena empresa. Nós buscamos o SEBRAE em conjunto com o CIESP em Jundiaí, com o Centro de Dirigentes Lojistas, com aqueles que representam os comerciários, que representam a associação comercial. Nós estamos já há 3 semanas debatendo com esses atores da economia local quais são as alternativas para uma eventual saída dessa crise e como nós vamos amparar, através da Prefeitura Municipal e SEBRAE, aqueles que são os pequenos empreendedores. Vale lembrar que os efeitos dessa crise, volto aqui a repetir, não são efeitos temporais,
em que no prazo que você estabelece não mais um modelo restritivo de convivência social, e que essa crise vai passar. O comportamento das pessoas é que vai efetivamente determinar individualmente qual será o efeito na coletividade. Por isso, acredito que seja muito interessante, eu vou compartilhar com os prefeitos que têm uma proximidade, o Marcos Melo, o Paulinho Serra, são amigos, além de prefeitos, e também o prefeito Walter, do Guarujá, esse plano estratégico conjuntamente com o SEBRAE, para que a gente possa desenhar esse novo modelo de economia que virá após a crise. Esse é o foco que nós temos estabelecido, além de outras medidas que eu coloco como medidas menores. O ISS semestral, a postergação de tributos, tudo isso aqui também foi feito, mas a nossa preocupação, já que a estruturação do sistema de saúde era a prioridade de todos nós para receber um eventual aumento no quantitativo de doentes e pacientes, a nossa visão agora está exatamente em como nós vamos retomar a atividade comercial e como nós vamos prestigiar o nosso cidadão que empreende através da parceria Prefeitura-SEBRAE, para que ele possa se atualizar, para que ele possa ter horizontes desses novos tempos, que eu seguramente entendo que não serão tão passageiros. Nós vamos permanecer ainda com uma modificação no contexto da própria sociedade com relação ao seu comportamento de consumo, ao seu comportamento do lazer, ao seu comportamento do turismo, ao seu comportamento do trabalho, enfim, tudo isso será modificado. E por isso nós vamos buscar uma instituição como o SEBRAE para organizar esse planejamento e entregar para a cidade uma política. Para que você tenha uma ideia, Silvio, nós estamos aqui no nosso Comitê de Enfrentamento Econômico trabalhando com 48 meses para a recuperação efetiva da nossa economia aqui no município de Jundiaí. E como nós somos, complementando e finalizando, como disse o Marcos Melo e também o Paulinho, prestadores de serviço, o prefeito nada mais é do que um grande prestador de serviço na área da coleta, da varrição, do departamento de água, do serviço de saúde, do serviço educacional, do serviço de assistência social. Nós conhecemos a realidade do cidadão. Eu ainda disse a um grupo que fez um encontro comigo hoje de manhã que quem identifica e conhece onde estão as pessoas menos abastadas, mais vulneráveis da cidade, são os prefeitos que têm essa relação e esse controle social das suas próprias cidades. Por isso, a importância de nós avançarmos a discussão sobre o âmbito municipalista. Esse é o único caminho de nós superarmos coletivamente esse desafio. Perfeito. Perfeito, eu concordo com o senhor, e acho que todos nós aqui concordamos que o contexto vai mudar daqui para frente e também todos nós, munícipes, precisamos muito dos senhores. O Paulinho, você quer falar e na sequência tem mais uma pergunta. Um comentário bem rápido, só em cima da fala do prefeito Luiz Fernando, que a gente não tem nenhum constrangimento aqui de copiar boas ideias. Quando a gente ficou sabendo da iniciativa de Jundiaí... Inclusive a ideia, prefeito, dessa conversa é buscar a solução, né? Exato, a gente fez o mesmo aqui com a Associação Comercial na segunda-feira e já saiu um modelo muito parecido com o SEBRAE, que estará aqui em Santo André a partir da semana que vem. Então, a Associação Comercial, inclusive, aderiu ao Fique em Casa, né? E para, num momento seguinte, nos ajudar nesse replanejamento, se é que a gente pode chamar assim, estratégico dos empreendedores na cidade. E essa inspiração veio justamente dessa iniciativa do SEBRAE lá de Jundiaí. O nosso SEBRAE, que também é muito competente, é muito próximo à prefeitura, e eles trouxeram para cá essa experiência e a gente tirou do papel a partir de segunda-feira. Deixa eu fazer uma pergunta para o prefeito Walter de Guarujá, Walter Suma. Prefeito, há algumas medidas restritivas, até um pouco além da conta, eu diria, minha modesta opinião, que seria eventualmente a Polícia Militar, a GCM, prender pessoas. O senhor administra uma cidade balneária, uma cidade de praia. O que o senhor pensa em relação a isso? A palavra é bom senso, diálogo com a comunidade como um todo e fazer com que as máximas preconizadas pela Organização Mundial de Saúde sejam atendidas, ou seja, evitar, coibir, inibir aglomerações ou ajuntamento de pessoas. Então, são algumas ações que nós estamos tomando
no dia a dia, desde o início do mandato, óbvio. A primeira coisa é a questão da educação, da prevenção, da notificação e, por último, os aspectos punitivos quando existe reincidência. Eu tomei uma medida recentemente aqui, fui criticado, mas a gente tem uma grande preocupação com relação ao contágio, né, entre pessoas, que foi restringir a interdição da faixa de areia e da nossa orla, especialmente agora no feriado de Páscoa. Durante 4 dias nós interditamos o calçadão, até embasados pelo nosso comitê de enfrentamento ao coronavírus. E na faixa de areia, já desde o dia 18 de março, nós estamos tomando essa atitude, até porque os mecanismos de contágio é fácil demais, é um vírus altamente, a transmissibilidade é muito fácil. E no dia a dia nós temos tido uma força-tarefa, como barreiras, que funcionam muito mais como um aspecto de filtro. Nós temos em menos de 20 dias de 7 barreiras implantadas na cidade. Nós fizemos com que retornassem aí 5 mil veículos, existe um monitoramento nesse sentido. Nós temos também tomado algumas ações no dia a dia com vários segmentos da sociedade civil que colaborem. O importante é fazer com que a sociedade como um todo também sinta-se corresponsável nas consequências de uma possível explosão dessa curva de infecção, de contágio entre as pessoas. Nós não temos sistema de saúde que vai dar conta da enorme demanda aguda. Nós estamos no caminho certo, as medidas restritivas estão surtindo algum efeito, os números estão mostrando isso, apesar de que ainda existe uma preocupação com uma subnotificação fruto do atraso de alguns testes que demoram a chegar ao município. Nós estamos contabilizando no dia de hoje, confirmado, 2 óbitos e 18 casos efetivamente diagnosticados. Então, é um contato constante, é um diálogo com todos os segmentos, e as medidas sempre de educação são fundamentais, de chamar a responsabilidade todos os segmentos, seja do comércio, indústria, porto, atividade turística, como um todo. Perfeito. Eu queria também fazer uma pergunta aqui para o prefeito Marcos Mello. A gente está falando de Mogi das Cruzes. Eu estava até tentando aqui, prefeito, atualizar online aqui o número de habitantes do seu município, porque é grande e só cresce. Se o senhor tiver um número mais perfeito aqui, está quase com 500 mil habitantes. O senhor me corrija, 450 mil, se eu estiver errado. E eu conheço muita gente que mora em Mogi. A minha pergunta em relação ao senhor, para o senhor, é em relação à educação. Como é que o senhor acha que o município vai responder para todos esses alunos que ficaram sem aula, e se o município atendeu, na opinião do senhor, da sua Secretaria de Educação, de forma eficiente as crianças, as pessoas que ficaram sem aula? A grande dúvida persiste, como nós falamos anteriormente, até quando vai essa interrupção das atividades, do comércio e das escolas que logo no início tiveram suas atividades interrompidas. O que nós estamos fazendo aqui em Mogi? Criando mecanismos para quando retornarmos agora, no próximo mês, quem sabe, a atividade através de ensino à distância. Mas existe uma certa dificuldade por certas faixas etárias. Você ensinar uma criança a ler, ensinar uma criança a escrever, soma, é muito mais difícil à distância, por isso que tem a figura do professor dentro da sala de aula. Então, certas faixas etárias, você tem uma dificuldade muito grande. Outras faixas etárias, não. O ensino à distância, inclusive, é comprovado como possível de ser utilizado. Então, o que nós estamos fazendo? Estamos nos preparando, ou seja, a palavra nova hoje é se reinventar. Nós estamos tendo que nos reinventar para poder manter o relacionamento entre os professores com os nossos alunos. Porque não é comum as crianças ficarem dentro de casa. É comum você ter uma interrupção de férias ou recesso escolar, onde as crianças, inclusive, vão para a casa dos avós ou vão para um período de viagem. Então, o nosso trabalho, nesse momento, está sendo de nos prepararmos para retomar, mesmo que seja à distância. E essa distância, nós estamos buscando as plataformas, que nós já temos os sistemas funcionando, vídeos, videoaulas, encaminhamento de material para esses alunos nas suas casas, porque nós não podemos perder o vínculo com os nossos alunos, com as nossas crianças,
que neste momento obrigatoriamente estão tendo que ficar em casa. Isso gera dificuldade, inclusive, para os pais que precisam trabalhar e alguns deles nas atividades essenciais. Então, nós estamos no caminho de reinventar a educação neste momento. Perfeito. Prefeito Paulo Serra, de Santo André, minha pergunta é a seguinte: a cidade está preparada caso a demanda, caso o pico do coronavírus de fato ocorra daqui a uma semana ou 2 semanas? A gente sabe que aí na região do ABC, por exemplo, São Bernardo tem o Hospital das Clínicas e tal, mas Santo André está preparada para enfrentar essa crise? Silvia, a resposta a essa pergunta ela é bastante complicada, porque qual será o nível do pico, né? Qual será o nível de crise? Qual a quantidade de casos, né? Acho que ninguém tem a resposta para essa sua pergunta, né? A gente tem que ter muito pé no chão e contar muito agora com a imprevisibilidade da própria epidemia, né? Há vários estudos matemáticos, modelos matemáticos foram feitos, alguns se confirmaram, outros não. Países até mais estruturados como o nosso, como é o caso países da Europa e os próprios Estados Unidos, não contavam com a quantidade de casos e, de repente, houve uma explosão lá nos Estados Unidos. Aqui, a gente sabe que há, sem dúvida nenhuma, como o prefeito do Guarujá já colocou, uma subnotificação, então a quantidade de casos, muito possivelmente, deve ser bem maior do que essa que está noticiada. No entanto, né, pelos modelos que se apresentam, pelo gráfico da curva que nós temos hoje na cidade de Santo André, na região metropolitana e na própria capital, que é o que a gente usa como base, né? Na experiência de outros países, proporcionalmente, Santo André duplicou a sua capacidade de atendimento em pouco mais de 30 dias, porque a gente começou bem antes, né? Caso essa curva se mantenha, ainda que haja um pico, mas que não seja nada descontrolado, como ocorreu em alguns países que não praticaram a quarentena da forma correta, nós estamos preparados sim para atender. Agora, é muita imprevisibilidade, são muitas condições, né? O coronavírus ainda é um vírus novo, ele é chamado de novo coronavírus, inclusive, porque muitos efeitos do próprio vírus, né, da dissipação dos vírus, não estão claros ainda, né? Por exemplo, os estudos sobre o clima, né? Não se sabe que impacto que o clima frio ou que o clima quente tem na taxa de contaminação, não tem nada comprovado. Né, o efeito dos medicamentos, você falou que a gente vai falar disso, mas também... Né, podemos já, prefeito. Prefeito, podemos, vamos entrar nisso, até porque eu estou caminhando aqui para a reta final do nosso programa. O senhor fica à vontade para comentar e os seus 3 colegas também podem comentar. Porque isso também faz parte da gente reduzir esse pico, né? Quanto mais medicamentos forem sendo comprovados cientificamente... O senhor está falando especificamente sobre a cloroquina e a hidroxicloroquina? Sim, ou não? Hoje esses dois, conforme a determinação do Ministério da Saúde, já está sendo ministrado aqui nos hospitais em Santo André para determinados casos, seguindo sempre a orientação médica, seguindo sempre todos os protocolos. Ele não é a cura da doença, é bom deixar isso claro, mas em alguns casos, sem dúvida nenhuma, já comprovado, ele reduz o tempo de internação na UTI, que é o grande gargalo do sistema de saúde em todo o nosso país, né? É a questão dos respiradores, a questão desse atendimento dos casos graves que necessitam, inclusive, serem entubados para poderem resistir à doença. Então, nesse sentido, a cloroquina tem sido ministrada e tem se mostrado, em muitos casos, eficiente na redução do tempo de internação. Agora, a capacidade da nossa rede, ela, sem dúvida nenhuma, foi ampliada de maneira muito significativa e a gente espera que, com isso, a gente consiga passar por esse período de uma forma menos impactante do ponto de vista negativo para a vida e para a saúde das pessoas. Perfeito. Prefeito Luiz Fernando, o senhor pode comentar, então, é um leque de assuntos que a gente tratou aqui e se também mais alguém quiser comentar, é só fazer um aceno para mim, porque a gente caminha aqui para o encerramento desse vídeo. Bom, Silvio, só com relação à pergunta que foi feita ao prefeito Walter do Guarujá, eu também tenho adotado aqui medidas que não sejam medidas tão agressivas com relação ao cidadão. Não há nenhuma previsão na nossa cidade e nem orientação para que as pessoas sejam detidas. Há, sim, um senso muito claro de orientar, que o papel individual reflete no coletivo. Por uma questão muito simples. O isolamento social com a geladeira cheia
é um tipo de isolamento social. O isolamento social com a geladeira vazia é uma outra circunstância. Então, eu acredito que a palavra solidariedade seja se colocar no lugar do outro e compreender o porquê o outro está na rua, é também dever nosso do Estado ampará-lo, dar todas as condições para que ele não esteja e não julgá-lo ao ponto de querer encaminhá-lo a uma delegacia de polícia em razão da sua circulação. Nós aqui também não admitimos esse modelo. A orientação que tem sido dada é a orientação de que o melhor caminho neste momento para nós superarmos os desafios exatamente de um mesmo quantitativo de pessoas, um grande quantitativo de pessoas, procurando ao mesmo tempo o hospital, é o isolamento. Mas o que eu disse, e reitero aqui a vocês, que é o nosso entendimento aqui na cidade, que nós devemos claramente orientar o cidadão para que a vida dele mudou a partir dessa circunstância e que o comportamento dele sanitário, o comportamento dele de não estimular visitações em locais com aglomeração é um comportamento que preserva a sociedade. Por isso, eu quero aqui deixar absolutamente claro e que a compreensão de nós, gestores públicos, que vivemos diretamente a realidade das pessoas, deve ser uma direção orientativa e não buscar a punição como alternativa melhor, porque ela, de fato, não é a melhor alternativa. Isso muito mais acrescenta características políticas a uma discussão que não pode ser de natureza nem partidária e nem ideológica. Essa discussão deve ser sobre o crivo da ciência e sobre o crivo daqueles que podem nos auxiliar. Eu, particularmente, no que diz respeito à medicação citada, para poder complementar os 3 pontos de observação que foram feitos pelos que antecederam, e o que tenho feito? Tenho escutado a opinião de profissionais e tenho dito às pessoas que não deve ser político que orienta nenhum tipo de receituário à população. A relação médico e paciente é uma relação que deve ser respeitada, até porque o que vale para um cidadão pode não valer para o outro. E não adianta nós, políticos, queremos agir sob o critério partidário e ideológico definindo medicação. Isso tem um crivo para que possa ser avançado e, de fato, auxiliar no salvar de vidas, e não necessariamente estimular para que essas vidas sejam perdidas ainda mais rapidamente pelo mau uso de medicações. Então, a compreensão que nós temos aqui é essa compreensão. A direção que foi dada ao programa, na minha concepção, é uma excelente direção, porque observa características locais. Eu entendo, sim, que as medidas, quando são dadas de maneira linear para todas as cidades, pode ser que não tenham um efeito positivo. Pelo seguinte circunstância: cada um sabe o número de leitos, número de respiradores, número de UTIs, sem UTI, necessidade de hospital de campanha, leito de enfermaria, ocupação do hospital privado, região administrativa que o seu hospital atende. Então, essas características são muito locais. O Estado de São Paulo buscou a divisão administrativa lá atrás, feita pela Implaza, que a empresa aqui desejava fazer o planejamento administrativo do Estado de São Paulo, com regiões administrativas, aglomerações urbanas, regiões metropolitanas. Então, tudo isso deve ser respeitado. E, por isso, ouvir as lideranças locais que compreendem o senso da sua população é sempre o melhor caminho. Não existe receita de bolo para essa crise. A receita, cada um dos seus municípios deve procurar através dos seus atores políticos, sim, na condução, mas necessariamente com respaldo de todos aqueles que nos cercam aqui, esses 4 prefeitos. Então, excelentes equipes técnicas que respaldam boas decisões para a coletividade. Muito bem, eu queria aqui de pronto agradecer muito aos senhores, os 4 prefeitos que participaram aqui dessa gravação. Muito obrigado, porque quando a gente tem que criticar, a gente critica, mas também quando tem que elogiar o prefeito que põe a cara na tela e que conversa com o seu munícipe de peito aberto, de cara limpa, eu agradeço muito a vocês 4 de antemão, e aqui eu vou repassar o nome de vocês 4, mas fica aqui um agradecimento meu, pessoal. Muito obrigado, prefeitos. Marcos Melo, PSDB de Mogi das Cruzes, muito obrigado. Obrigado, Silvio. Um grande abraço. Obrigado pela oportunidade. Walter Suman, do PSB do Guarujá, muito obrigado. Muito obrigado, um grande abraço a todos os meus amigos. E deixar uma frase que tem norteado o meu dia a dia, que serve até como alerta a todos nós, que quanto mais o isolamento funcionar, mais ele vai parecer desnecessário. A ciência não busca a glória, busca a eficiência. Então é bom refletir todos os dias a esse respeito. Obrigado.
Paulo Serra, Santo André, muito obrigado. Obrigado, Silvio, a todos os ouvintes da Jovem Pan, a todos os prefeitos. E uma mensagem de solidariedade. Acho que o mundo vai sair muito melhor disso tudo, em especial na consideração de um ser humano com o outro. É essa lição que vai ficar, não tenho dúvida nenhuma disso. A união agora é muito necessária. Obrigado, Silvio. Luiz Fernando, que fala de Jundiaí, muito obrigado para você também. Muito obrigado, Silvio. Uma última notícia aqui a você que nos acompanha nesta manhã é que a Câmara Municipal de Jundiaí, ontem, portanto, no dia 15 de abril, aprovou uma medida que reduz o salário do prefeito em 30%, os secretários municipais em 20% e as demais categorias dos agentes políticos da cidade de Jundiaí tiveram a sua redução salarial, inclusive os próprios vereadores e assessores. É uma medida que nós estamos tomando não como a que soluciona o problema da crise econômica, mas aquela que dá o exemplo de que todos nós devemos pagar essa conta de toda a crise econômica. Se temos uma sensibilidade com a população e entendemos esse enfraquecimento econômico da sociedade como um todo, devemos nós também fazer a nossa parte. Encaminhei o projeto a semana passada e hoje pela manhã, agora na quarta-feira, pela manhã foi aprovado por unanimidade na Câmara Municipal de Vereadores. Fica o gesto de que todos nós faremos parte dessa grave crise que devemos enfrentar. E aqui em Jundiaí enfrentaremos, portanto, na própria cara. Muito obrigado, Silvio, a Jovem Pan e os competentes prefeitos que nos auxiliaram nesse debate. Muito obrigado a você. Muito obrigado a você que nos acompanhou em tempo de pandemia, em tempo de crise, tempos bicudos, como eu tenho dito. O melhor remédio é sempre a informação e a informação você encontra aqui. Muito obrigado. A gente volta na próxima live, sempre trazendo aqui a melhor informação na rádio que virou TV. Coronavírus, a crise em debate.